Paz de Deus, meus caros irmãos, e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Agora eu gostaria de fazer uma pequena oração, porque agora eu senti de ler um trecho da palavra de Deus. Estou um pouco abatido, mas Deus vai me dar graça de ler em nome do Senhor Jesus Cristo. Fazer uma oração assim como eu estou, irmão, para não movimentar muito, que eu já estou com os aparelhos aqui ligados, mas Deus conhece o coração. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu amado Filho, entregamos todos os inscritos nesse canal, pedimos que Tu abençoe a todos, abençoe aqueles que têm também nos atacado por falarmos aquilo que é verdade. Abençoe também, Senhor, toda a Tua igreja na terra, em todos os setores. Tu sabes que nós não queremos mal de ninguém, apenas alertamos, Senhor, e se for para nós parar de alertar, então Tu nos fala e nós paramos, Senhor. Nós entregamos esta parte nas Tuas mãos, perdoa os nossos pecados e ajuda a nós e guarda todos os Teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que é bendito em eterno. Amém. Caros irmãos, com a ajuda de Deus, nós vamos ler a Sua Santa Palavra, que se encontra no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 3 ao 5. Eu estive indo no mercado e quando eu estava voltando me veio esse trecho, essa palavra, e eu senti de pregar essa palavra, irmãos. Meu coração se alegrou, então só Deus sabe, irmãos, a gente passa as nossas lutas, mas vamos em frente, vamos vencer, né? Porque virá o tempo, 2 Timóteo 4, versículo 3 ao 5, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Glória a Deus. Irmãos, então nós queremos cumprir o nosso ministério, irmãos. É a nossa missão de cumprir o nosso ministério. Ministério que muitas das vezes não é considerado aqui na terra. Porque nós não pregamos o que as pessoas querem ouvir. Há momentos que nós somos abordados por alguns assuntos e temos que dar a resposta e não vamos encobrir, porque somos pessoas que não estamos acostumados a fazer isso. As coisas de Deus têm que ser claras. Não tem que fazer nada no segredo, no secreto. Eu sempre criei que até uma reunião dentro de uma denominação não deveria ser secreta. A não ser quando é para tratar um assunto assim, de um casal e etc. E ainda tem que falar isso com respeito. Tem lugares que eles pegam, irmãos, e vai tratar um assunto de um casal, às vezes chama a irmã e não chama o esposo, e vai com a irmã para dentro de uma sala, às vezes com 2, 3 irmãos, a irmã vê se fica coagida, isso é tudo errado, irmãos. O Senhor Jesus nunca aprovaria uma coisa dessas aí. Se quer falar com a serva de Deus, com a irmã, tem que chamar o esposo dela junto. Senão, não chame, porque isso não está correto. Ou se o esposo dela não está, ou não é da sua mesma fé, chame uma irmã idônea, ou até esposa do pregador, do presbítero, do ancião, do pastor, sei lá, mas nunca deve levar outros irmãos. Isso daí, irmãos, tem trazido prejuízo, isso é fora da palavra de Deus. Isso não está de acordo com aquilo que nós temos que agir como servos, que na verdade nós não somos nada, mas o Senhor aqui. Mas o que o Evangelho, irmãos, faz conosco? Ele faz nós pregarmos a Jesus Cristo. A palavra Evangelho, ela já vem, irmãos, é uma pronúncia que já vem dizendo boas novas. E quando nós falamos de Jesus Cristo, estamos falando das boas novas de Jesus Cristo. As boas novas do Evangelho e as boas novas de Jesus Cristo. Nós estamos falando de algo, irmãos, que é importante. E muitas das vezes, irmãos, em determinados lugares,
Isso aconteceu com os apóstolos no passado. Ele passava, deixava ali uma doutrina pura, sadia, e de repente, como era difícil a comunicação, às vezes entrava coisas estranhas, e ele tinha que voltar. Isso aconteceu muito na igreja de Coríntio, e em outras igrejas também, que foi preciso repreender, falar asperamente. E muitos não gostavam, porque ninguém gosta de ser chamado a atenção, irmão. Porém, chamar a atenção é uma coisa, irmãos, que se faz também dentro de um aspecto espiritual, não atacando pessoas. Eu fui atacado, irmãos, por pessoas. E eu não tenho interesse de atacar, mas às vezes temos que fazer um vídeo resposta. Aconteceu hoje comigo isso. Mas eu fico assim um pouco abatido, irmãos, porque pelo seguinte, eu estou fazendo um trabalho, irmãos, orando, buscando a Deus para poder chegar, irmãos, num denominador comum, para que o povo de Deus, aquele que realmente quer servir a Deus, reconheça que só Jesus Cristo salva, não é nenhuma denominação que salva, não é um conselho de um homem fora da direção de Deus que salva. Isso daí não. O evangelho tem que ser pregado. Quando alguém diz que não é para pregar o evangelho, eu contrario essa pessoa. Sim, contrario. E quando eu vejo alguma coisa que está fora, eu procuro ensinar. Às vezes, mas você fala daquela denominação. Eu não estou falando de denominação. Eu posso falar de onde eu saí, eu não vou falar de outro lugar. Por quê? Porque eu tenho esse dever de falar. Cabe a mim. Se o outro não fala, cabe a mim. Porque eu estou sentindo de Deus no meu coração. A minha mente, o meu coração sente. Eu não estou difamando, estou falando a verdade. Quando você xinga alguém, quando você fala que alguém está com espírito maligno, aí então você tem que ter ciência do que você está falando também, não é assim. A mensagem do Evangelho, irmãos, de Jesus Cristo, olha, onde ele passou, as pessoas se incomodaram. E quem se incomodou mais foi os líderes religiosos, sacerdotes, escribas, fariseus. O povo não. Mas os que estavam na frente do povo, pois foram eles que tramaram a morte de Jesus Cristo, Deus permitiu. E são eles, até o dia de hoje, irmãos, não generalizando, que criam problemas. O maior problema dentro de determinadas denominações não é a igreja, não é o povo que está reunido. O povo que está reunido quer servir a Deus, quer louvar a Deus, quer cantar. Mas o maior problema, muitas das vezes, é aquele que está atrás de um púlpito, de uma tribuna, que se acha dono dela. Aí chega a mensagem do Evangelho, vai incomodar ele. Vai incomodar a pessoa. Por quê? Porque ela é diferente das outras mensagens. Ela é uma mensagem exigente, poderosa, mexe com o coração do homem, abala também. Abala, coloca a pulga atrás da orelha. Essa é a verdade. Que a pessoa fica, será que é isso mesmo? Mas como a pessoa não tem argumento, então se ela está numa posição mais elevada, ela procura destruir o outro, ao invés de fazer aquilo que está escrito, procurar para saber primeiro. Não, ela já vem com ataques. Quantas vezes a gente está pregando uma palavra, já aconteceu comigo, e acabava de pregar, a pessoa já me chamava ali embaixo. Eu estava pregando certo, irmãos. Eu estava pregando certo. Eu sabia que estava certo. Porque pelo conhecimento que Deus me deu, eu sabia que estava certo. E a pessoa vinha com outra coisa, que não tinha nada a ver. Então, irmãos, isso acontece. Não é que a gente é intolerante quando a gente recebe isso, mas tem momentos que a gente tem que mostrar. Paulo fez isso. Chegou um momento que Paulo teve que falar, eu falo mais língua do que todos vós. Olha, ali ele foi bem. Né? Por que ele fez isso? Para se aparecer? Não, porque ele estava sendo afrontado. Ele estava vendo coisas na igreja de Corinto que não estava certo. Ele ia ficar quieto? Se ele fala, dá a impressão que ele está causando uma dissensão. Mas não estava. Ele estava querendo acabar com a dissensão. Mas as pessoas não entendem isso, irmãos. As pessoas levam tudo para o outro lado. Porque não têm conhecimento espiritual. Porque não oram. Né? Então essa mensagem
ela abala mesmo, ela coloca a pulga atrás da orelha da pessoa. Por quê? Porque ela é verdadeira, ela destrói a obra do diabo. Então a pessoa se levanta. Querendo dizer que nós estamos com o espírito contrário, quando nós estamos alertando que tem que verificar, que tem que ver, para não ser enganado. Porque o próprio Paulo falou isso. Na minha partida entrarão no meio de vós quem? No meio da igreja, lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. O que ele quis dizer? Ele quis dizer, olha, vocês fiquem atentos aí, porque vai vir. E nós estamos vivendo em épocas que não são diferentes, irmão. Estamos vivendo numa época difícil, em que até o evangelho, em algumas denominações, está proibido de ser pregado. O evangelho, você falar de Jesus Cristo, pregar o que está escrito, não interessa as pessoas. Elas querem escutar que Deus vai virar o cativeiro, que Deus vai... Você falar para a pessoa, vai lá estudar a Bíblia, vai dedicar no estudo da Bíblia, a pessoa acha que não pode, prega contra. Quem faz isso perde até a liberdade dentro de algumas denominações aí, que eu já nem quero citar o nome. Por quê? Por que não quer que prega? Por quê? Porque transforma a vida, porque mostra o caminho da salvação, porque purifica, trazendo perdão. O diabo não quer nada disso, irmão. Ele quer te enganar com palavras persuasivas, sabedoria humana, profetizar coisa que agrada a você, né? A palavra de Deus, ela não volta vazia. E elas não são apenas palavras-chave, mas são palavras agregadas com o poder do Todo-Poderoso, irmão. Com essas palavras, características delas, você acha que não vai incomodar? Claro que incomoda. Vários pastores, ou melhor, vários pregadores do passado, irmão, também incomodaram ao pregar o evangelho. Por quê? Por que será que incomodaram? Incomodaram aqueles que não queriam ouvir aquilo. Agora, aqueles que estavam ali, muitos deles conferiam, falaram, bom, vamos ver se é isso mesmo, os bereanos. Os bereanos, Paulo falou, lá em 17 de Atos, eles não acharam ruim, mas eles foram nas escrituras lá conferir. E cabe a você conferir o que eu estou falando. Se eu estou falando errado, aí você vai lá e confere, vê se o que eu estou falando é errado, para depois você vir falar alguma coisa. Você não pode falar, fazer um juízo ao meu respeito, mas você pode julgar o que eu estou falando. E ao julgar o que eu estou falando, você não pode chegar aí e dizer que é o diabo, que não sei o quê, porque isso não é assim que se faz. Você pode estar cometendo um grave erro, porque se eu estou tentando ensinar uma pessoa, mostrar para a pessoa verificar, e a pessoa vem com isso, é porque está incomodando a pessoa. Principalmente, vamos supor, a pessoa nem está aqui nesse canal. Escuta um assunto e entra aqui, por quê? E vem colocar comentários, porque está incomodando. Então vários pregadores, eu tenho ciência disso, vários pregadores, irmãos, por causa do evangelho, irmão, sofreram. Por quê? Pelo impacto da rejeição. O impacto da rejeição, irmão, ele vem mesmo. Faz até nós passar lutas espirituais. Porque o impacto da rejeição do quê? Da mensagem de Jesus Cristo, não é nem da nossa. Porque Jesus Cristo, irmão, ele não aceita participação de política, participação de unidades com a diversidade. Ele não tem isso daí, não tem como juntar isso aí, irmão. O Senhor Jesus Cristo é único, é singular, não tem como colocar uma coisa, ligar na doutrina dele, algo que não é dele. Ele não aceita, irmão, Deus não aceita isso daí. Aí é o Senhor, é o caminho e acabou. Quem quiser seguir o Senhor, siga. Quem não quiser, que não siga. Só que tem uma coisa, você pregar isso vai incomodar o outro lado. Agora, aquele que quer servir a Jesus Cristo vai dar glória a Deus. Entendeu, irmãos? Porque aquele que aceita e que procura e que descobre a verdade, irmão, ele vai se empenhar, ele vai fazer de tudo. E vai empenhar sua vida em Cristo, no Evangelho. Ele não vai mais olhar para a denominação, para a placa. Ele vai ser igreja, ele vai ser parte do corpo. A igreja, irmãos, que existe, instituição, é só para a pessoa se reunir. Para se agregar.
né? Mas isso não quer dizer que precisa ter 4 paredes. Tem hoje, mas vai chegar um momento que nós não sabemos que vai ter. Vai ficar só aquelas que fizerem concerto com o pacto com o Satanás, lá com o anticristo. E tem muitas que não fizeram, que vão fazer. E tem muitas que fizeram, muitas pessoas vão sair. Então é uma ilusão você ficar pensando em fazer um monte de coisa aí, construir um monte de coisa, num tempo que nós vivemos. O maior investimento que se faz hoje é no necessitado. O maior investimento que um homem de Deus pode fazer é no pobre, no necessitado, no que está com fome. Porque quando o Senhor Jesus vier, ele vai dizer assim: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, estava nu e vestiste-me, era enfermo e me visitaste. E diremos: quando te vimos assim, Senhor? Quando fizeste a um dos meus pequenininhos, a mim me fizesse. É assim que ele vai falar. Ele não vai dizer, vinde bem, ele não vai dizer isso aqui, ó, que eu vou falar agora. Vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino, porque você trabalhou na construção, porque você deu coleta, você ajudou em viagem missionária, você pagou o hotel pro irmão lá. A não ser que é um provado que não tem onde dormir, e você foi lá pagar, é uma coisa diferente. Agora, pensa bem aí o que você está fazendo, pensa bem qual é o evangelho que você está seguindo, aí que está. O problema não é o evangelho, o problema é como você está trabalhando no evangelho, qual a tua finalidade que você usa o evangelho. Você usa o evangelho para quê? Para converter pecadores ou para seu próprio ego? Ou seu evangelho é egocêntrico? Você põe a palavra, mas coloca uma pessoa lá no centro que vai te trazer futuramente benefícios. Isso não é evangelho, irmão. Isso é mentira, é falsidade, isso é hipocrisia. Deus não se agrada. Esses obreiros que fazem isso aí, irmão, vão pagar caro. Porque não aceitam que a gente fala a verdade, não aceitam. Certo? Você não pode ter um palpite, você não pode ter uma ideia. Por quê? Porque a palavra que você falar vai ser guiada por Deus, você não vai pedir a sua ideia. O Espírito Santo vai agir. E o Espírito Santo não concorda com nada errado, irmão. Entendeu? Muitos incomodaram tanto por pegar o evangelho, né, sobre os pecadores, sobre os pecados, que sofreram um impacto tão grande da mensagem, irmãos, que perderam até a vida. Porque o evangelho produz mudança. Não mudança, uma mudança comum, uma mudança de vida, uma conversão, uma reconciliação com Deus. E muitos que vivem o evangelho colhem as dificuldades do recebimento pelo evangelho, mas colhem também o doce de queijo, irmão. Colhe também o que é doce, mais doce do que o mel. Mas ele também colhe as consequências, porque ele vai ser perseguido. Por que tem um grande risco que nós, os cristãos, agora sofremos? Irmão, sabe qual é o grande risco? É o desistir de anunciar o evangelho por causa da rejeição e do cumprimento das pessoas por causa dele, sobre o que aprender. Paulo foi assim, ele pregava e às vezes era rejeitado. Chegaram até a querer matá-lo. E outros também. Quando ele falou que ia para Jerusalém, está escrito no versículo assim, ele disse assim: agora eu vou para Jerusalém, obedecendo o Espírito Santo, sem saber o que vai acontecer lá. Se apenas se ver em todas as cidades do Espírito Santo as condições de exercício e de execução que estão disponíveis, mas eu não vou dar valor à minha vida. O importante é que eu completei minha missão e terminei o trabalho do Senhor Jesus Cristo, que Ele me deu para fazer. É uma missão e esta é anunciar as boas novas da graça, do Evangelho de Jesus Cristo. Atos 20, 22, 24. Então, o Evangelho não incomodar não é Evangelho. Por isso que entra pessoas aqui incomodadas, falando que eu estou tomado de um espírito. Por que se incomodou? Por
porque eu falei de uma federação? Qual é o motivo? Se a sua denominação não está, você não precisa se incomodar. Mas por que se incomodou? Tem alguma coisa, você mesmo se deixou ler, entendeu? Incomoda, irmão. E nós temos, infelizmente, nós às vezes não estamos acostumados ainda. A gente é crente antigo, mas a gente às vezes faz coisa que não deve. Grava vídeos respondendo, mas às vezes não deve, sabe? Até depois a gente se arrepende. Por quê? Porque nós temos que se acostumar, cumprir a missão. E cumprir a missão, irmão, nós vamos levar pedrada, não tem jeito. A não ser que nós fale só o que a pessoa quer ouvir. É o que acontece nessas denominações. Eles começam a ver que estão perdendo, que estão indo todo mundo embora porque não está cumprindo nada. É o que acontece? Começa a pregar um evangelho de... Como é que pode falar a palavra? Um evangelho de triunfalismo, um evangelho de porta aberta, um evangelho que está tudo certo, entendeu? Está tudo correto. Não é um evangelho que repreende, não, tá certo, Deus vai te perdoar, mas você não faz mais isso. Ó, Deus tem um milagre, Deus te ama muito, mas Ele não quer que você faça isso, tá bom? Fica firme, sempre com amor, mas sempre dando uma instrução. E esse evangelho incomoda as pessoas não querem instrução, eles querem só benção, irmão. Você fala assim, olha, tá errado isso aqui, ó. Irmão, até numa reunião onde tem muitos ministros evangélicos, tem aqueles que não gostam de ser confrontados, mesmo com educação. Sou testemunha disso. Mesmo que você vá com a maior educação, tem lugares que, infelizmente, a pessoa é tão ignorante e sem educação que manda a gente calar a boca, irmão. Sabia disso? Por quê? Porque falta o quê, irmãos? Falta o conhecimento bíblico. E ainda não quer deixar os outros estudar a Bíblia. Tem mais essa, né, irmão? E a gente vê, irmão. A gente vê isso. A pessoa que tem dificuldade de entender a Bíblia, irmão, até faz a gente sofrer. Então nós não podemos se deixar, irmãos, vencer por isso. E muitas das vezes a gente chega numa situação que a gente não quer mais falar nesse assunto. A gente vê que está errado, vê como não é a nossa denominação, nós não estamos mais lá, então, ó. Mas a gente começa a lembrar, poxa vida, eu tenho amigos lá, tenho conhecido, eu vou pregar o evangelho de novo. Que a pessoa não conheceu o evangelho, não conheceu, porque não prega o evangelho, não fala de Jesus Cristo. Jesus Cristo ficou assim esquecido. Isso daí sabe o que é, irmão? É uma característica da nova ordem mundial nos últimos tempos. Tentar apagar o significado do evangelho da tua vida. E apaga de uma tal maneira que se você profetizar para a pessoa que daqui 100 anos, né, Deus vai fazer uma obra na vida dela, é capaz dela acreditar. Ela pode estar com 20 anos, eu vou viver até os 120, porque Deus falou que daqui 100, entendeu? É capaz dela acreditar. Não que Deus não tenha poder de fazer, mas olha em teu redor. Vê o que está acontecendo ao teu redor. Vê como é que está o mundo. Você acha que há condições? Tem que fazer outro mundo para cumprir tanta promessa que tem, que Deus vai ter que fazer outro mundo para cumprir as promessas aqui na terra, para depois então fazer um novo céu e uma nova terra? Espera aí, irmão. A Bíblia, irmão, ela faz nós compreender as coisas de uma forma simples e rápida. Simplesmente nós temos que ter humildade. Certo? E não chegar xingando os outros, mandando o outro para o inferno. Isso aí não. Isso aí não é evangelho, irmão. Ah, que se você sair daqui, o inimigo te pega na esquina. Que é isso? O Senhor Jesus nunca falou isso. Onde é que está escrito isso? O Senhor Jesus ainda falou. Começou a sair o povo, o Senhor nem ligou. O Senhor nem ligou, irmão. Aí alguém falou para o Senhor, Senhor, o povo está indo tudo embora. Por causa dessa pregação aí. O Senhor falou, vocês não querem ir também? Pode ir. Falou bem assim. Como que diz, quiser ir, vai embora. Agora, eu vi pregador pregar. Se você sair daqui, o diabo te pega. Que isso aí é pregação de evangelho? Aonde que foi isso aí? Aonde que você viu escrito na Bíblia isso aí, irmão? Não está escrito isso aí. Está escrito assim, apertada é a porta, estreito é o caminho que leva para o céu, largo é o caminho que vai levar para a perdição. Agora você escolhe para onde é que você quer ir, escolhe o caminho aí. Então, meu caro irmão,
Vamos ficar com o Evangelho de Jesus Cristo e vamos meditar bem que quando a gente está sendo incomodado por alguém que não gostou do que a gente pregou, é porque a gente está no caminho certo. E aqueles que aceitam aquilo que é pregado, é porque são realmente escolhidos por Deus. Por isso que Deus está fazendo, vai passando aí, ó, nesse mundo, e vai vir mais coisa, irmão. E aí daquele que não tiver preparado para escutar e ver, né? Porque até então, muitos só estão escutando. Mas marca o que eu vou falar. Você que está escutando aí, que entrou falando um monte de coisa, você não vai só escutar, você vai ver. Você vai sentir na sua pele o que eu estou falando. Infelizmente, você vai sentir na sua pele, e aí você vai ter que falar que aquele irmão tinha razão. Sabe por quê? Porque eu não quero o teu mal, nem o mal de ninguém que está escutando isso aqui. Muito pelo contrário, eu estou pregando isso aqui para você ficar alerta. Alerta. Não cai nessa de ficar indo atrás só de promessa, não. Isso aí, de promessa, você vai todo dia, você vai escutar a promessa. A promessa que você tem que ter é a promessa da vida eterna. E essa não está em placa, em CNPJ nenhum. Está em Jesus Cristo. E é nele que você tem que crer. Confia nele. Confia no evangelho dele. Não aceite que você não possa. Você que é pregador, não aceite que você não possa pregar o evangelho. Pregue o que está escrito ali. Você não se compromete com nada. E se Deus mandar você fazer alguma coisa, você faz. Mas se Deus mandar, se Deus não mandar, você fique quieto. É o conselho da palavra. Deus seja glorificado. Amém e amém.